Agora com a palavra abençoadíssima, vinda direto do coração do Senhor, com o pastor Soares. Deus te abençoe. Uau! Glória a Deus! Uau, bem bolado, né? Eu gostei dessa foto. Me fez me sentir mais jovem ainda. Eu quero agradecer à igreja pela sua presença e quero te dizer que você está no melhor lugar que poderia estar. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, mas não pode estar por N razões. Mas também eu sei que muitos estão aí nos seus lares, dando também essa força, esse privilégio de poder participar desse culto de adoração a Deus. Então, tanto você como está aqui e você que está nos assistindo, seja bem-vindo para juntos adorarmos a Deus nesse domingo maravilhoso, ensolarado, um dia muito bonito, porque quem preparou esse dia para você é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Soares Santos, eu sou um dos pastores aqui da igreja, faço parte do time espiritual, e é um privilégio poder ser membro dessa igreja completa agora 22 anos. Então, eu quero dizer que eu sou feliz por isso, por estar com o Senhor no coração e, mais ainda, por ele ter preparado uma casa maravilhosa como essa para nós sermos famílias de Deus. Amém? Então, você também tem razões e motivos para celebrar. Hoje, eu vou conversar um pouco com vocês, quero liberar uma palavra de encorajamento para a sua vida. Então, é um bate-papo e eu sei que as coisas não estão da forma que nós queríamos que estivesse, né? É uma situação que nós estamos no meio de uma catástrofe mundial, mas eu quero te dizer uma coisa, o seguinte, que a instituição mais poderosa da face da terra, que se chama igreja, ela não parou, tá bom? Deus aí continua no trono, reinando, né? E cuidando de cada um daqueles que têm compromisso com Ele. E esta é uma história de um poderoso guerreiro, adjetivo esse usado por Deus. Trata-se de um diálogo entre o personagem que teve com Deus. Hoje, teremos a oportunidade de aprendermos princípios valiosos que irão nos ajudar a lidar com essa situação difícil que todos nós estamos passando. Eu creio que Deus hoje vai liberar uma palavra de encorajamento para você, para a minha vida, para a vida de você que está em casa, para a vida daqueles que estão, às vezes, esperando um caminho, uma saída, uma solução, e estamos todos aí. Eu conversando com a minha esposa, e ontem ela falou assim, eu não aguento mais esse negócio de quarentena. Falei, mas como? Está tão bem aqui em casa, está tentando animar, né? Porque eu também já quase não suporto também isso, né? Ah, mas a gente não sai, não está passeando, porque está tudo fechado. Não, mas como é que eu estou vendo aqui gente, está indo para o parque, está viajando, aí tem vários argumentos, né? Eu preferi ficar calado, mas realmente é um tempo que está sendo duro para todos nós. Trata-se de um diálogo onde o personagem, ele teve a oportunidade de receber algo muito importante de Deus, que eu creio que Deus também quer compartilhar com nós nesse dia de hoje. O pano de fundo dessa história, desse diálogo que se encontra no livro de Juízes, ele fala que depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos sem reis, e aí era aquela desorganização, cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Durante esse período, que se repetia por várias vezes, Israel teve essa situação onde cada um tinha que tomar as suas decisões, e às vezes a falta de um líder na nossa vida, e nós passamos por isso recentemente, um líder de expressão realmente provoca um dano muito grande para nossas vidas. E Deus sabe disso, por isso que Ele sempre providencia algo para nos ajudar. Então, aquele período que Israel estava passando, o povo obedecia a Deus, né, por um tempo, mas depois de algum tempo o povo se afastava de Deus. E como um alerta ao povo desobediente, Deus permitia que um inimigo viesse e oprimisse o povo. Então, era uma situação, era um ciclo que eles tinham que viver, que tinham que passar por isso. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus levantava juízes
que vinha e libertava o povo da opressão do inimigo. E eu creio que Deus não está de braço cruzado diante desse inimigo que assola nossas portas. Eu creio que Ele está fazendo algo, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na vida da igreja para fazer as coisas diferentes. Creia nisso, creia que Deus é um Deus presente. Deus mandava juízes para libertar o seu povo das mãos dos inimigos. O povo resgatado servia ao Senhor por o resto daquela geração, assim começando de novo um novo ciclo. Esse é o pano de fundo do livro de Juízes. E o contexto desse diálogo que eu quero trazer para você, ele é um pouco interessante. O povo de Israel, como aconteceu nesse ciclo, ele tinha se afastado de Deus e Deus permitiu o povo ser perseguido e permitiu um povo chamado midianitas, aterrorizar a vida dos hebreus, destruindo ali as suas terras, suas plantações, o seu gado, obrigando o povo de Deus, às vezes, a morar em lugares difíceis, cavernas, fugindo o tempo todo. Imagina só a tensão. Se nós estamos achando que a pandemia está difícil, imagina a vida do povo de Deus, povo escolhido de Deus, entendeu? Como estava ruim. E quando nós olhamos os capítulos que tratam desse assunto, o capítulo 6, 7 e 8, que eu estou trazendo para você, nós temos no capítulo seguinte o relato de que os inimigos eram tão numerosos como uma nuvem de gafanhotos. E também os camelos que eles tinham, e camelos naquela época significava poderio militar, eram tão numerosos, no tanto que iguais às areias da praia de um mar. Então, para você imaginar que a situação deles não estava fácil, a nossa situação não está fácil, mas a do povo de Deus ali naquele período dos juízes era uma situação muito difícil. Em sua necessidade, Israel clamou a Deus, e em sua misericórdia, Deus interveio e decidiu que levantaria um juiz, que levaria os pobres, oprimidos, temerosos israelitas à vitória. Eu creio que Deus está para fazer algo bem grande nos nossos dias, porque os dias têm sido dias difíceis. Então, nesse diálogo, Deus chama o poderoso guerreiro para uma missão, que se trata de Gideão. A história de Gideão é uma história bem conhecida por todos nós, que nos mostra a transformação de um homem. E daí saiu o título dessa mensagem, a transformação de um homem, a grande transformação que Deus proporciona na vida de Gideão. Gideão é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, principalmente pelo fato que ele foi o único a ter a presença de um anjo pessoalmente chamando ele para essa importante missão. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante da sua vida houve paz naquela região. Vamos então agora ler na Bíblia essa história, esse diálogo, essa conversa entre Deus e o seu escolhido. Amém? Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, nós teremos esses versículos projetados, é um pouco longo, são 6 versículos, mas eu preciso que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 11 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianistas. Olha só, já começa aí, você vê a preocupação dele. Ele estava malhando trigo de prensar uvas. Então, qual é a razão? Porque o trigo se malha lá no meio da plantação, no pasto, que bate o trigo, o vento ajunta, sopra, separa o joio do trigo. E a uva é prensada num tanque. E ele estava fazendo o contrário. Mas qual era o medo? O medo dele era que ele fosse descoberto e os inimigos roubassem novamente aquilo ali que era o alimento deles, e trazendo preocupação e mais destruição para ele e para todo o povo. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Você crê nisso?
Eu quero declarar essa palavra na sua vida hoje. O Senhor está com você. Não importa a situação que nós estamos passando, mas da mesma maneira que Deus liberou essa palavra para Gideão, eu libero essa palavra para a sua vida no dia de hoje. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, novamente respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, diz o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? E você derrotará todos os seus inimigos, todos os midianitas, como se fosse um só homem. Eu declaro que você vai vencer todos os seus obstáculos, como se fosse apenas um pequeno obstáculo. Amém? Interessante, porque esse diálogo, como eu te disse no início, podemos extrair vários ensinamentos dele. Entre esse diálogo entre Gideão e Deus. Mas hoje quero falar sobre a transformação do homem Gideão e sobre a decisão de sermos também transformados por Deus. E isso vai precisar de um detalhe bem simples, que foi falado aqui no louvor, né? Que é aquela cruz. Então, quando você olhar para aquela cruz, como diz o nosso ministro de louvor, você vai ter que tomar uma decisão. E Gideão estava diante de uma decisão muito importante na sua vida. E certamente Gideão precisou escolher se tornar, presta atenção nisso, naquilo que Deus dizia sobre ele. E não mais permanecer ali sobre aquela opressão, sobre aquele medo, sobre aquela sentença que não vinha de Deus. Gideão tinha uma visão errada de si mesmo. E é muito comum acontecer isso. Muitas vezes eu e você também pensamos como ele pensava. Às vezes Deus estava ali lançando palavras para ele, para a vida dele, e na mente dele acontecia, eu sou simplesmente um cara que está aqui tentando se manter vivo, tentando comer alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. Guerreiro, o que está passando na cabeça de Deus? Eu e você também temos a nossa ótica, muitas vezes, distorcida, e nós temos que curar essa ótica nas nossas vidas. Muitas vezes pensamos que aquele problema é grande demais para nós, que aquela dificuldade é impossível nós passarmos através dela. Mas eu quero que você entenda que Deus é um Deus poderoso. Ele está aqui hoje para te dizer que Ele pode transformar isso na sua vida. Amém? O nosso personagem nessa história de transformação precisou passar por toda essa cura para então conseguir viver plenamente o propósito de Deus para ele, para que Deus havia o chamado. E não é diferente conosco. Nós também temos um processo a trilhar, temos que passar por caminhos que é necessário para que sejamos preparados para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Além disso, nós precisamos entender que também iremos nos encontrar com essa mesma escolha que Gideão precisou fazer. Eu e você, nós também teremos que tomar uma decisão. Quando nós vemos no versículo 12, o anjo do Senhor declarando essa poderosa palavra, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E é dela que eu extraio meu primeiro ponto dessa mensagem, que eu creio que é de bênção para nossas vidas nesse dia de hoje. Nesse diálogo, Deus estava todo o tempo tentando levantar o ânimo de Gideão. Se você observar, Deus está o tempo todo, você pode, você consegue, você é capaz, você é bom, essa batalha já está vencida, vamos lá, eu estarei contigo. Uma pausa aí. Deus está insistindo demais com esse cara aqui, né? Tem tanta gente aí mais disposto, né? Mas Deus tinha um propósito muito grande. Deus não estava olhando somente
para a restauração da vida de Gideão. Deus queria ensinar para o povo dele que o povo estava precisando de cura emocional, de cura interior. Viu, Laverã? Deus quis mostrar para o povo dele que era necessário fazer essa cura, essa transformação. Mas o coração de Gideão estava dizendo: para aí, não é bem assim, é comigo mesmo que o senhor está falando, o senhor não se equivocou? Então, Gideão estava amedrontado. Vamos dar uma olhada, então, nas palavras que estava sendo dita. O versículo 13, observa a resposta de Gideão. Eu tenho projetado esse versículo para você que está assistindo de casa. Eu creio que você vai ter no seu screen esse versículo. Diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, questionando Deus, porque Deus falou que estava com ele. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? O que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele estava declarando que o Senhor o havia abandonado. Por quê? Porque ele estava olhando para o povo ali sendo perseguido, sendo roubado, sendo destruído. O Senhor nos abandonou, o Senhor não tem abençoado a minha casa, o Senhor não é comigo. Muitas vezes, eu e você não usamos essas mesmas palavras, mas às vezes nós declaramos que estamos só nessa situação. Onde está o Senhor? Você nos fala que a sorte muitas vezes não está do seu lado. Você montou um negócio, mas de repente o negócio faliu. Onde está Deus? Você conversou com várias pessoas, ajudou várias pessoas a recuperar de várias situações, e de repente as pessoas nem olham mais para a sua cara. Você fez coisas e tudo está dando errado. Todos os projetos que eu tenho estão indo por água abaixo. Todos os ministérios que eu atuo não estão indo para frente. Às vezes você pode dizer: o que está acontecendo? Nada está dando certo. O Senhor me abandonou. Tudo o que eu faço nunca é o suficiente. Tudo termina mal para mim. A pergunta que devemos fazer aqui é: nós vamos escolher sermos poderosos guerreiros, homens valentes, ou continuaremos dando desculpa? Um tio meu sempre falava: pessoas que têm facilidade para arranjar desculpa vão passar o resto da vida dando desculpas. E o diálogo continua no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, não é que é a força que eu vou te dar, com a força que você tem, como Jesus disse, já foi consumado. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Se fosse Deus ali, eu já perdi a paciência com esse caboclo. Modo goiano. Né? Modo goiano. Então, igreja, decida hoje ser quem diz Deus que você é. Se Deus está falando que você pode, você pode. Se Ele está falando que você consegue, porque Ele te criou e com certeza sabe o que depositou dentro de você. O versículo 15 e 16, novamente Gideão: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Novamente Deus animando. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Creia nessa palavra para a sua vida. Não haverá obstáculo para você, independente de pandemia. Você está com a presença do Senhor sobre a sua vida. Mas nós conhecemos Gideão aqui nesse texto. Meu clã é o menos importante. Então o problema é o quê que está acontecendo? A minha família é a menos importante? Eu não tive o privilégio de nascer numa família rica, pertenço a uma família pobre, eu nasci tendo condições ruins, eu tenho uma saúde debilitada. Qual é o nosso problema? Alguma coisa no meu universo parece que não foi legal. Olha, tem pessoas bem mais capacitadas que poderiam fazer isso.
que você está me pedindo. Existem pessoas com bem mais condições e muito melhores do que a minha. Mas minha família não é tão legal assim, ou tão incrível assim. Não é tão importante. Eu não tenho condições, eu não tive condições de ter uma boa faculdade ou um estudo diferenciado. Eu não tive condição, eu não sou essa pessoa. Depois, ele disse: eu sou o menor da minha família. Ainda assim, Deus, se o Senhor quiser me escolher, tem pessoas na minha família que é bem melhor do que eu. Olha meu irmão, escolhe ele é muito melhor do que eu. Olha o meu pai, ele sim, ele sabe fazer as coisas. Mas porque o Senhor me escolheu, eu sou apenas o menor. Eu seria a última opção para executar essa tarefa. Por que você não escolhe outra pessoa? É um sentimento de que eu não mereço. É um sentimento de que eu não posso estar nessa posição. É um sentimento de que eu não fiz nada para merecer isso. Olha, vê se vê alguma virtude em mim. É um sentimento muito ruim. Eu não estou com segurança de fazer certas coisas. É muito forte essa insegurança. É uma alta, baixa estima. Muito baixa. Gideão era um homem um tanto medroso. Mas a sua fé, presta atenção nisso, mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo de Deus fizeram dele um valoroso guerreiro, um varão valoroso. E eu quero declarar para você que o Senhor está com você. Tenha isso em mente. Assim como Gideão, você precisa escolher obedecer a Deus e estar pronto a dar o primeiro passo. Apenas após ter começado a obedecer ao Senhor, você encontrará coragem para prosseguir. Amém? Você crê nisso? E quando continuamos a história, nós lendo a história, verá que Gideão fez uma escolha. Ele escolheu ouvir a Deus. E aí nós entramos no nosso segundo e último ponto dessa mensagem. Jogo rápido, 30 minutos. Gideão ouviu a voz de Deus. Gideão decidiu ouvir, mas também ele decidiu responder o chamado de Deus. Muitas vezes é interessante nós estarmos aqui ouvindo, muito interessante. Mas tem que ser homem, transformado, para dizer: eis-me aqui, eu atendo esse chamado. Eu estou aqui para atender esse pedido. Pode contar comigo. Amém? Eu me lembro no dia aqui do serviço, do nosso querido pastor, muitos chegaram, cumprimentaram a gente, mas muitos chegou no nosso ombro e bateu: e aí? Agora Deus está com vocês, força, vai aí. Vocês têm uma missão bem difícil. Nunca foi fácil. Mas Deus é que capacita aqueles que Ele chama. A igreja pertence a Ele, amém? Um chamado pela graça. Eu quero que você entenda que não é porque você ouviu e você disse sim, é que nós somos merecedores de alguma coisa. É pura graça de Deus. E eu tenho um versículo, esse versículo eu posso projetar ele para vocês. Esse versículo nos ensina um pouco sobre essa graça, a grandeza dessa graça de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 a 8, nos diz assim a palavra de Deus: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o povo de Deus. Veja bem, o Senhor te escolheu para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a você e nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos.
pois vocês eram o menor de todos os povos. Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, essa foi a razão que nós fomos chamados. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Deus não escolheu os israelitas porque eles eram mais espirituais ou porque eles eram mais bonitinhos. Deus escolheu porque é pura graça de Deus. Ele nos chama por causa da sua graça, não é porque você era o bambambam do seu negócio, ou porque você é o que conhece mais a palavra de Deus, ou porque você é o cara mais capaz. Ele te escolheu porque Ele te ama, e isto é o suficiente. Deus te escolheu porque Ele te ama, e isso tem que bastar, tem que ser o suficiente. Deus agiu com graça na vida de Gideão, e Deus também agirá com graça na sua vida. Você crê nisso? Amém. Da mesma forma que Deus escolheu vários valentes na história, Ele também escolheu você. Eu tenho aqui exemplos de duas historinhas que você conhece a história, porque eu não posso perder muito tempo com esse exemplo. Mas quando Paulo foi chamado para o seu ministério, ali no caminho de Damasco, todos nós conhecemos a história, ele foi confrontado por Jesus, e Jesus o chamou para uma importante obra no seu ministério, que era levar o evangelho aos gentios. E a pessoa menos indicada para ser escolhido era o apóstolo Paulo. Por quê? Eu deixo as palavras dele, eu não tenho esse versículo projetado, mas eu preciso ler para você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Paulo dizendo: pois sou eu o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O menos provável foi escolhido. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, meu irmão, você não é chamado por Deus, você não é encorajado por Deus, porque você merece, mas porque sobre a sua vida existe a graça de Deus. Sobre a sua vida existe o amor de Deus, porque Ele te ama e sempre foi assim. A outra história é o chamado de Davi. Todos nós conhecemos a história, está ali em 1 Samuel 16. Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, e ele já chegou declarando: eu estou aqui para escolher um novo rei para Israel. Eliabe, o primogênito, era o mais indicado, mas Deus escolheu o menos provável. Quem? Aquele petitinho que estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Deus falou para Samuel: eu não julgo como o homem julga, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Amém? Quantas vezes você viu um Eliabe por aí, seja na sua escola, no seu trabalho, até mesmo na igreja? Quantas vezes nós não vemos aí, que de repente você viu e falou assim: esse aí é um avião, esse aí vai vingar, esse aí vai dar, aí de repente é um outro que apareceu, não foi mais aquele. Ele sabe, Deus não olha como o homem olha, Ele sabe as nossas qualificações. Amém? Imagine a situação. Samuel ali, passa Eliabe, não, esse não, passa o outro, esse não, passa outro, esse não, aí de repente, esse sim, é você, Deus está aí, esse sim, Deus está te escolhendo. Deus falou para Gideão: é você não tem nada mais, é você. Esse mesmo Deus está aqui hoje falando para nós, igreja. É você. Você pode não ter nada, mas Deus está falando: eu escolho você. Não vem pensando, fala assim: mas é uma mensagem de chamar, de ministério. Não. O contexto daquela época estava pior do que o contexto de hoje. Hoje nós temos muitos suprimentos, muitas situações mais favoráveis que o povo tinha naquela época. Hoje nós temos condição de representar a Deus, de levantar a manga de nossas camisas e marchar para a batalha. Só que muitas vezes é confortável para nós outros ficarmos simplesmente murmurando. E Deus falou: porque eu não estou olhando a sua aparência, eu estou olhando o seu coração. Deus usou palavras de afirmações na vida de Gideão, e o Pai ama fazer isso. Ele sempre nos afirma e nos conta o que pensa sobre nós.
assim como Gideão, você precisa decidir ouvir a voz de Deus. Por isso que eu disse que era um dia de decisão. E estar pronto, sendo uma pessoa que ouve e obedece ao Senhor. Gideão é mencionado na galeria de heróis da fé, Hebreus 11, como alguém que pela fé venceu reinos. E você, como será lembrado? Eu espero que você e eu sejamos lembrados como uma pessoa que não duvidou do chamado de Deus em nossas vidas. E em conclusão a essa mensagem, primeiramente eu quero que você entenda algo muito importante. A ausência do Senhor traz apenas opressão e calamidades. Semelhante ao povo de Israel, quando eles pecaram contra Deus e passaram a adorar os deuses Baals, a presença do Senhor se afastou deles. E conosco não é diferente. A partir do momento que nós decidimos estar ausente da presença de Deus, com certeza na nossa vida teremos opressão e passaremos por calamidade. Se você está assistindo alguém nessa situação, não é mera coincidência. Contudo, mesmo se isso acontecer, Deus está sempre ali, pronto para perdoar e libertar qualquer um que queira retornar-se a Ele. Entenda que Ele é um Deus que ainda permanece de braços abertos para lhe dar um abraço, porque a pandemia não impede Ele de abraçar os seus filhos. Amém? Deus nos deu a sua palavra e as manifestações do seu Espírito para revelar a sua vontade. E eu creio que a vontade de Deus para nós neste momento é que você escolha obedecer a Deus e esteja pronto para dar o primeiro passo. Amém? E eu tenho certeza que a vontade dele é que você também decida hoje ouvir a voz de Deus, sendo uma pessoa que ouve e obedece ao Senhor. Amém? Eu quero, para finalizar, projetar um versículo para você. E esse versículo eu quero que você rumine ele durante essa semana, porque eu tenho certeza que Deus está conduzindo a você a tomar decisões importantes nesses últimos dias. O apóstolo Paulo, palavras do apóstolo Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo, está em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 6 e 7, e com isso a gente finaliza. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Veja bem, não é uma chama que vai vir, não é um poder que vai vir, que já está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Creia nessa palavra e seja feliz. Amém? Decida hoje ser quem Deus diz que você é. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado você que nos acompanhou por este canal. Pai querido, glorioso Deus, eu venho agora declarar o teu poder sobrenatural sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu venho agora declarar, Senhor, que as decisões que eles têm que tomar, escolhas que nós temos que fazer, sejam baseadas, Senhor, em princípios, Senhor, que aprendemos hoje da sua palavra poderosa, Senhor. Eu venho agora declarar o seu poder sobrenatural sobre a vida da tua igreja, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E todos nós dizemos amém. Obrigado a você que está online pela sua preferência. Com isso agora nós concluímos o culto. O nosso e-mail vai estar no seu screen para depois, se você ter o desejo de entrar em contato conosco, para nos deixar saber se existe alguma forma para a gente ajudar você na caminhada, no seu andar com o Senhor. Amém? info@mpchurch.us. Não deixe então de entrar em contato conosco. E você que está aqui presente, fique de pé neste momento. Nós queremos concluir esse culto. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Não deixe de estar sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus quer realizar na sua vida. Amém? Levante os seus braços, eu quero abençoar a sua vida. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, que o seu amor
juntamente com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com o teu povo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Obrigado.